Olá, sou o Rui Miguel Tovar e bem-vindos ao Destino Saudade. Argentina-Uruguai é o tema forte deste nosso Destino Saudade, com o bailarino de tango Rui Miguel Tovar, La Revancha del Tango. Conheces os Gotham Project? Não te recordas desse grupo? Interessante. Tiveram um álbum que se chamava assim, La Revancha del Tango. Engraçado. Assim, uma influência eletrónica com uns passos mais de música aproximado ao tango. Era um projeto interessante, acho que já não existe. Ok, não desconhecia. E começamos com esta La Revancha del Tango porque Argentina-Uruguai, não é? Jogaço. Jogaço. Qualificação para o Mundial, que eles já jogam, eles não precisam de qualificação para a Copa América, vão todos. É um continente com menos países, então estão todos habilitados a ir e até convidam asiáticos. Qatar, não é? Qatar, também Japão e também México e Canadá, também Honduras também já entraram. E portanto a qualificação para o Mundial começa cedo e como aquilo é um grupo único, são 18 jogos, tem que se jogar em muito mais tempo do que uma qualificação europeia. E portanto caia-nos na rifa a ver esta semana um jogo que terá sido, eles dizem que foi o primeiro clássico de sempre do futebol, mas temos que respeitar também a história e talvez esse tenha sido o Inglaterra-Escócia. Primeiro porque se começou a jogar muito mais cedo do que o Argentina-Uruguai e depois porque havia sempre o British Home, não sei se era Tournament, mas era British Home alguma coisa, e portanto jogavam regularmente e eram jogos bastante falados em toda a Europa, não é? Enquanto que, de facto, a Argentina-Uruguai, o que podemos dizer é que foi a primeira grande rivalidade, essa sim. Isso foi porque final dos Jogos Olímpicos 28 e final do Mundial 30, isso aí tem muito mais peso do que Inglaterra e Escócia, não há dúvida. Continua muito vivo. Então muito viva essa rivalidade, não é? Então não. Mas é uma rivalidade que os uruguais querem-na muito e os argentinos até olham para os uruguais com alguma... Com desdém? Não é eu não diria com desdém. Com descendência? Sim, é tipo como se fosse um pai para filho. Paternalismo? Não, o irmão mais novo. Está aqui o Uruguai, está a giro, porque o nosso... Para os argentinos, a rivalidade é o Brasil, não é? Claro. Não, o Uruguai é um país muito mais pequeno em território, portanto, é pequeníssimo. E população. Sim, pequeníssimo. Muito mais pequeno. Por isso é que ser 2 vezes campeão do mundo. Sim. E uma seleção competitiva, sempre, não é? Sempre. Quase sempre competitiva. Sim. Já nos deu muitas alegrias vê-lo jogar, não é? O Mundial, e qual foi? 2010, não é? Em que eles foram à meia-final. Acho que 2010, na África do Sul. África do Sul. Por acaso, eu não tinha nessa eliminatória Uruguai-Gana, em que há aquele penalti no último minuto, o Luís Soares é expulso e o Jean tira por cima da barra. Grande jogo. É penalti do Bulgário e Benquerença, se não me engano. Talvez. Eu aí até nem sabia, porque era uma seleção africana e não estávamos habituados a vê-los na meia-final. Portanto, agora Marrocos chegou lá, mas é pouco. Mas pronto, era bom conversa. Com a França, não é? Foi com a França, depois de eliminar Portugal. Lembrei-me, uma coisa recente, eu lembrei-me, Rui. Exato. As vitaminas estão a fazer efeito. Acho que foi 2-0. Ganhou a França. Só sei que acho que foi 2-0. Portugal perdeu com Marrocos, depois foi Marrocos-França a seguir, e depois França-Argentina na final. Dizer mas o quê? Grandes jogadores, Francescoli... sim, claro. Eu estava a dizer que nesse dia Uruguai e Gana estava por quem? Prolonguem o jogo. E de facto foi o que aconteceu. É um bocado isso. Foi bom. Portanto, houve penaltis, aí sim passou o Uruguai. Mas o Uruguai sempre foi uma seleção bastante competitiva e eu tive a sorte de presenciar uma vitória do Uruguai na Copa América na Argentina. Foi muito engraçado. Contra a Argentina ou contra... Não. A final foi com o Paraguai, mas nos quartos de final, em Santa Fé, Argentina-Uruguai, estava lá, 1-1. O Uruguai marcou primeiro, Diego Pérez, acho que foi, e depois o Higuaín marcou o empate na primeira parte. Um jogo muito, assim, feio. Messi,
Messi bateu o recorde de faltas sofridas do Maradona na Copa América, num jogo de Copa América. Não me lembro. Lembro de escrever sobre isso, mas não me lembro quantas faltas eram. Mas uma Argentina muito fraca. Foi muito incompetente até na fase de grupos. O treinador era o Sérgio Batista, o Batista do Batista. Mundial 86, não é? Mas muito mal, foi logo demitido. E o Uruguai fez uma campanha belíssima, tinha uma frente de ataque, primeiro tinha como central suplente o Coates, 2011, né? Já lá vão 12 anos. E depois na frente tinha Forlán, Luís Suárez, Cavani e Louco Abreu. Os laterais eram os dois do Porto, não, o Maxi Álvaro e o Pereira, Álvaro Pereira. Maxi e Álvaro. Maxi e Álvaro. Uma equipa muito competitiva. E ganhou bem essa Copa América. Cristiano Rodrigues, talvez, não? Talvez. O Fuchile no não banco. Me lembro, não me lembro já do Fuchile, não me lembro. Mas lembro-me dos Muslera já na baliza, sim, certamente. Sim, Muslera. Lugano central. Lugano, sim. E outro também muito bom, mas não me lembro qual era. O Arevalo o Godin, Rios. acho eu. É o Godin, pois. O Godin. E o Arevalo Rios, que era aquele meio defensivo também mais muito. defensivo, Provavelmente sim, também sim. faria parte dessa equipa. Sim. Recordo-me meio desse Uruguai, uma equipa truculenta. Era. Apesar de ter muita qualidade na frente, também era uma equipa. Sim, mas nada igual ao Chile depois disso, não é? Não. Esquece. Eu lembro que nesse dia em Santa Fé, vi o jogo, depois apanhei um autocarro à noite, 600 km para La Plata, para ver o outro quarto de final, outro jogo dos quartos de final, Brasil-Paraguai, 0-0. E o Brasil falhou os 4 penaltis do desempate. Os 4 falhou todos. Fred, Tiago Silva Isso é quase impossível. e não é? mais 2. O Brasil, não é? É quase impossível. Fred, Tiago Silva e depois... E o Paraguai tinha uma boa seleção, então, para ir à mas não ganharam nenhum jogo. Até à final não ganharam nenhum jogo. Foram Taquara 5 na empates. frente. Cardoso, já jogava. Não me lembro do Cardoso lá. Lembro que o treinador era o Gerardo Martino, o argentino, não é? Ok. Tata Martino. Tata. Mas uma seleção... Acho que foi 3 empates na fase de grupos. Depois Brasil. Depois empataram com o Peru na meia-final. Portanto, passaram nos penaltis sempre. E depois na final apanharam 3-0. O Paraguai só me lembro do México 86. Pois. E mal comportados. Da caderneta. Eu lembro-me do jogo com a Inglaterra. 3-0. 3-0. Nos oitavos de final. Tinha um Romerito. Lembras-te? Romérito, lembro-me. Romerito. Claro, então não Como é que eu me lembro disto? É preocupante. E depois ele não jogou no Penafiel. Não, foi Romerito. o Amâncio. É. Foi o Amâncio. O Romérito não jogou. O Amâncio era um senhor. Sim. Era. Jogava muito. Jogava bem. Olha, esse Inglaterra-Paraguai antecede não. Era a mesma fase do Argentina-Uruguai. Do Mundial 86. Pronto. Porque em Mundiais só houve 2 Argentinas-Uruguais. É o de 30, a final de 30, no Uruguai. E é esse México 86, 1-0, gol do Pascoli, avançado do Lecce. Pedro Pascoli, não é? Pedro Pascoli marcou 1-0 e eliminou o Uruguai. Olha, sabias que o Romerito tinha jogado no Barcelona? Em que antes? As coisas que o 0-0 me mostra. 88 e 89. Não. E ele em 86 jogava no Fluminense, era astro do Fluminense. Depois foi contratado pelo Barcelona em 88 e depois volta ao Paraguai para ser feliz na terra que o vi nascer. Claro. 4 jogos, 2 golos no México 86. Yeah. Romerito. É por isso que a gente se lembra, não é? Se calhar. É isso. 2 gols em é mundiais isso, é isso. sempre... Marcou ao México no empate e marcou na vitória ao Iraque. Paraguai-Iraque no Mundial de 86. Lindo. Que coisa maravilhosa. que coisa maravilhosa. Já Mas não se usa. voltando ao Argentina-Uruguai. A Argentina-Uruguai é um jogo... Pronto, é isto. Portanto, o Uruguai ganhou essa Copa América na Argentina. Foi interessante, dada a rivalidade, mas não senti da parte dos argentinos nenhuma animosidade. Ok, ganharam, giro. E agora notou-se, no último Mundial Sub-20, o Uruguai ganhou na Argentina. E os argentinos até gostaram. Uruguai 1, Itália 0. E os argentinos até foram para o Estavam estádio mais puxar. para o lado do Sim, Uruguai. Porque lá está, é aquela irmandade. Vem o Uruguai como um irmão mais novo. E os uruguaios não gostam nada disso, né? Os uruguaios gostariam que fossem rivais mais levados a sério. Não o são porque, de facto, a Argentina atingiu um patamar. Tem só mais um título mundial, mas a verdade é que nos tempos recentes a diferença é gigante, né? O último Mundial do Uruguai é em 50. Da Argentina é um bocadinho mais recente. Sim, foram todos depois disso, 2022. Pois, exatamente. Portanto, há essa particularidade de serem países vizinhos. Já estiveste no Uruguai, Rui? Uma vez, mas pouquíssimo tempo. Montevideo só, mesmo.
Primeiro apanhei aquele barco Buquebus, Que junta o Rio La Plata, sim. Montevideo a Buenos Aires, não é? Não, eu não apanhei esse. Apanhei para a Colónia de Sacramento, que Colónia. é uma vila muito interessante, com muita influência açoriana, muitas casas açorianas. Curioso. Muito colorida, muito bonita. Montevideo já não é assim, já é uma capital muito desgarrada. Uhum. Estive lá um dia e meio, fui ao estádio centenário, ao museu, muito interessante, e fui ver onde se marcou o primeiro jogo, o primeiro gol dos mundiais, que o primeiro mundial em 30 foi no Uruguai. Isso é muito bom. E foi foi França-México, e pronto, e por Google a gente sabe, não é? Como é que era, mesmo em 2011 já se sabia. Então, se não me engano, era uma lavandaria, o sítio onde agora foi o golo. É uma rua, já não há campo, e é uma lavandaria. É por isso que o Infantino, quando anunciou unilateralmente, sem jornalistas e sem nada, anunciou o Mundial 2030 em 3 continentes e em 6 países, referiu-se mal ao facto do futebol voltar a casa, porque o jogo de estreia vai ser no centenário, e o centenário, sim, mas em 30 o centenário não foi tido nem achado no jogo de estreia. Havia 3 estádios em Montevideo, e os primeiros 2, porque foram não foram no centenário, foi no Pocitos e no Parque Central, que eram outros estádios. O centenário de facto foi utilizado, mas depois desse primeiro dia. Ok. Portanto foi uma gafe, e o estádio centenário, claro, era um estádio nacional, não é? É um estádio imponente, claro, mas estilo Jamor, assim, notavas na altura. Mas foi uma aventura, e o Uruguai transmite-nos sempre boas sensações, futebolisticamente falando, até porque nos lembramos do Peñarol, que jogou aquela final na neve com o Porto. Portanto, há sempre memórias associadas, boas ou más. O que interessa é que haja fios condutores, e essa viagem a Montevideo permitiu-me pensar nisso. Na Argentina, onde tive esse mês na Copa América, foi muito mais interessante, porque é um país maior e a cultura é mais imensa, digamos assim. E é muito interessante ler, nessa altura, em 2011, os jornais. Era muito interessante, porque havia muita irreverência, havia muita arte, e acompanhar a Copa América no campo e depois no dia seguinte ler as crónicas era como se fosse outro jogo, era como se fosse outro desafio. Sim. A leitura. E é por isso que quando há um Argentina-Uruguai, eu não vou ver porque vai ser tarde e essa hora já estou a dormir, mas o pré-match e aquilo que nos faz falar aqui sobre isso, portanto o nosso pré-match é isto, é muito envolvente e é sentimental, porque são 2 países que onde toda a gente deveria ir, porque são culturas muito, muito interessantes. E então, se for futebol, claro, para mim a Argentina é onde está o futebol ainda de rua. Acho que é dos poucos países grandes os potreiros, não é? Sim, que eu sinto que o futebol de rua ainda está lá, e que o futebol é selvagem. Isso dá para o bom e para o mal. Depois, obviamente que mesmo em jogos de seleção de Copa América, estás perto do estádio e sentes algum medo, porque as pessoas têm um aspecto mais agressivo, mais rude, e depois imagina aquilo transportado a dia de jogo de rivais, não é? E não digo Boca River, digo outros mais derbys, Huracán, menos mediático. Sim, portanto sente-se uma atmosfera mais viril, mais rude, mas em matéria de ir à bola, acho que a Argentina está no primeiro lugar do ranking. De ir à bola. De ir à bola, sim. Que é diferente de ir ver futebol, não é? Porque o futebol é que a gente faz a experiência todos os dias. De ir Vamos lá, à bola. Sentamos-nos. Muitos estádios têm poucos adeptos, ou não têm os adeptos que a gente queria. Agora a experiência de ir à bola. De ir à bola na Argentina, para mim, seria estar no topo das preferências. Não me importava nada de passar uma semana ou 15 dias só. Basta Buenos Aires, não é? Porque sim, lá está a nata do futebol argentino. Sim, não precisa ir mais lá de ver, pá, e quê? 5, 6, 7 jogos, não é? Deve haver jogos todos os dias. E é onde eu considero que esteja a magia ainda lá. E claro, o Argentina-Uruguai devolve essa ilusão de voltar a 86, por exemplo, esse jogo.
que foi um jogo desequilibrado, a Argentina foi nitidamente superior, mas como só estava 1-0, na parte final o Uruguai carregou e aquilo teve tremido, portanto a Argentina podia ter muito bem ter ido a prolongamento, não foi, nunca, nesse Mundial. Nesse Uruguai quem é que jogava? Francescoli também, Era a grande figura, não é? era Maradona Francescoli, sim. O Uruguai nesse Mundial fez foi péssimo, não ganhou nenhum jogo. Na altura passavam também os terceiros classificados do grupo, portanto eles perderam com a RFA 2-1, apanharam 6-1 da Dinamarca e no último jogo 0-0 com a Escócia, que é o tal jogo em que o Bócio, se não me engano, um defesa uruguaio, acho que é Bócio. Não confundir com o guarda-redes Não, argentino do Benfica. Caso, não. Era Bócio ou seria Batista? Já não me lembro do nome do jogador expulso. Do árbitro lembro, foi o Joel Quinhot, o árbitro francês. Lembro perfeitamente. Sim, expulsou aos 50 e tal segundos do jogo. Uruguai-Escócia. Escócia treinada pelo Alex Ferguson, porque o Jock Stein, o selecionador, teve um infarto no dia em que a Escócia se qualificou no play-off. Mas na altura, claro, o Alex Ferguson ainda não era o Alex Ferguson do Manchester United, era só o do Aberdeen. O jogador expulso foi o Batista. Batista, pronto, ok. É isso, Batista. Mas havia um Bócio no Uruguai, não? Na equipa inicial, não. Estou agora aqui a vê-la. Vou confundir. Diogo, Ramos, Cabrera, Acevedo, Pereira, Santín, Barrios, Gutiérrez, Francescoli, Alves e Batista. Entraram o Alzamendi e o Saralegui. No banco ficaram... entraram no banco o Bócio, no 5. Eu lembro desse nome, ok. Bócio. Mas foi Batista expulso aos 50 e tal segundos. Portanto, é sem vitórias passaram. Sem nenhuma vitória passaram a fase de grupos. E depois apanharam a Argentina e perderam 1-0. Miguel Bócio. Tem hoje 63 anos. Isto agora aqui a ver. Miguel Ángel Bócio Bastianini. 0-0. Muito bem. Olha, confesso que estou a conhecer uma personagem, não me lembro dele. Mas jogou muitos anos em Espanha, Rui. Foi? Aonde? Jogou muitos anos no Valência, depois Sabadell e Albacete. Deixou de jogar em 93. Teve uma vida boa. Fez 3 jogos no México 86 e 2 na Copa América de 83. Portanto, um jogador com alguma relevância para o Uruguai. E agora que falas na Copa América, lembro-me que no ano seguinte 30 jogos. À conquista do Mundial da Argentina no México, há a Copa América na Argentina. E Uruguai, como era o detentor, coisas da Copa América, né? Qualificou-se para as meias finais diretamente. Enquanto os outros jogavam fase de grupos, o Uruguai... Maluquices. E então calhou jogar com a Argentina. E ganharam 1-0. E a Argentina estava completa, Maradona e tudo. A Copa América, né? Sim. Na Argentina, o Uruguai ganhou e depois passou para a final. E ganhou esse título, mais um. Portanto, o Uruguai, pelos vistos, ganhou 2 Copas Américas na Argentina. E diz bem dessa rivalidade agora. A rivalidade que eu me lembro, e que não é rivalidade, é até uma coisa muito saudável, é uma situação muito saudável, é o Barcelona conviver com o Messi e o Luís Suárez, né? Sim. Os dois entendiam-se muito bem. Muito amigos. Muito mais próximos. O Neymar. Portanto, a tripla Argentina, eram os Uruguai 3 e Brasil. países rivais. Os três países sul-americanos campeões do mundo estavam representados na frente de ataque do Barcelona e davam-se bem. Tanto se davam bem que depois o Messi até integrou o PSG com o Neymar. Sim, não é? com o Neymar, sim. Mas essa é a rivalidade que eu vejo. Portanto, não é rivalidade nenhuma, foi, de facto, e foi uma rivalidade muito dura, porque nos anos 20 aquilo era para valer. Houve jogos entre eles que não acabaram, por intervenção policial, por desacatos do público dentro de campo. Aliás, a própria final do primeiro Mundial, em 30, valeu tudo contra os argentinos. Aquilo era em Montevideo, portanto sofreram bastante os argentinos para chegar ao estádio e depois dentro do campo também sofreram. Porque imagino como aquilo seria na altura. Não havia lei. Se agora há pouca, em 30 então, havia muito, era abaixo de 0. Olha, Rui, e antes de avançarmos para o nosso domingo desportivo, para este jogo, em 2023, a Argentina campeã do mundo, o Uruguai numa fase de alguma reformulação também, com muitos nomes novos a aparecerem, aqueles nomes fortes que falamos há pouco a desaparecerem. Sim, claro. Isso notou-se no Mundial do Qatar, não é? Aliás, eles estiveram no nosso grupo e foi uma exibição muito fraca do Uruguai. Foi. Portugal ganhou bem,
E até 2-0 até é pouco para aquilo que aconteceu. Tiveram um bom remate na primeira parte, recordo-me que... Eu estava nessa baliza, por Estavas acaso. aí? Sim. Estavas nesse jogo? Estava. Epá. Não, mas foi o único de Portugal a acertar. Onde está o Tovar? Onde está o Tovar? Acertaste nesse jogo. Eu sei que foste lá, mas não me recordava qual é que eram Foi esse. os jogos que Um viste. dos jogos foi esse, sim. E à minha frente estava um adepto português, camisola do Boa Vista, 21 Nuno Gomes. Ih, lindo. Tive de tirar a foto e enviar para o Nuno Gomes, claro. E à porta do estado estava o Opel Tigra roxo. Para quem não sabe, era o carro que o Era Nuno dele? Gomes usava na altura, Ei, namorado. que era muito famoso aqui no Porto, porque eu andava na escola em frente ao estado do À Bessa, frente, sim. e o Opel Tigra roxo do Nuno Gomes era muito famoso Lindo. por ser vistoso Muito e... lindo. Boa. Mas há uma... Eu estava-me a esquecer ainda bem para que me lembraste, porque falaste em domínio esportivo e eu, pera lá... Uruguai, Argentina, em 24, portanto vai fazer 100 anos Uhum. para o ano, e é um momento interessante do futebol, não diria importante. Porque até 24 golos de canto direto não eram válidos. Portanto, passaram a ser válidos aí. E como o Uruguai era campeão olímpico e o gol foi marcado por uma Argentina ao Uruguai, ficou denominado golo olímpico. Por isso é que muitas vezes dizemos Ok. que o Essa expressão, Cantinho de sim. Moraes é um golo O olímpico. gol olímpico, sim. Foi o Onzari, Cesário Onzari, O-N-Z-A-R-I, que marcou. A Argentina ganhou 2-1, portanto foi depois do primeiro título olímpico de 2 seguidos do Uruguai. Onzari, para quem quiser Onzari, pesquisar nos arzeiros. golo olímpico. E aí Onzari. nasceu essa expressão que ainda hoje nós convivemos com naturalidade, dizemos, né? Golo olímpico. E às vezes é bom ir à raiz Eu gosto sempre de perceber as coisas. também. Sobre essa não me tinha ainda refletido, Sim. nem pesquisado, mas é giro saber isto. Muito bom. E pronto, foi um golo que ficou na... Achas que Na ainda memória. teremos Leo Messi em 2026? Não, diria que não. Hoje diria que não. Acho que está assim muito... Não sei. As lesões começam a aparecer também um Sim, bocadinho. é não é? isso. E ele nunca teve muitas e agora começa... Os últimos tempos no Inter de Miami, e não estou a falar dos últimos tempos como se fosse uma era, não é? Sim. Começou há muito pouco tempo, mas os últimos jogos já não jogou, já não havia assim muito interesse. Sim. Pronto, falhou e dávamos de barato que ele tinha falhado. Não havia essa importância, não é? Portanto, ainda faltam 3 anos. Ainda faltam não é? 3 anos, é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Diria que a Argentina tem que se apressar a escolher um modelo de jogo que se adapte aos outros todos e que arranje um... Rui, a Copa América é em 2024, não é? É Portanto, na mesma altura ele do disse europeu. que queria jogar a Copa América 24. É e vai como o Di jogá-la. Maria, sim. É como o Di Maria, Portanto, vai jogar é e que depois depois retira-se. ainda faltam 2 anos. Agora imaginamos que a Argentina ganha a Copa América. Não sei, né? Isso às vezes transforma os Pois. jogadores. Isso. Sinto-me bem aqui, se este é o plantel que me quer levar até lá, porque não? Vamos ver. Diria que isso é o catalisador, mas... Eu gostava de ver mais um Mundial com o Messi e com o Cristiano Ronaldo, claro, obviamente, sim, já sim, agora. sim. Mas estamos a falar do a Messi da mesma coisa. Argentina, é a mesma coisa. Para o Cristiano, se É que eles- for campeão É que europeu, eles não. afastaram-se daqueles quadros competitivos normais, não é? Arábia Saudita Sim, e Estados Unidos. Claro. Sim, nada a ver. Nada a ver, Não. nada a ver. Nada a ver. Ruizinho, vamos avançar para o nosso Bora, vamos lá. Domingo Esportivo, E em força. porque hoje vai ser um bocadinho diferente do habitual. Vamos lá, Domingo Esportivo com o Sr. Rui Miguel Tovar. Domingo Desportivo. Oh, Rui, eu hoje afasto-me, deixo o palco para ti e vais tu apresentar o nosso convidado de honra, honorabilíssimo deste Domingo Esportivo. Nunca fez nenhum jogo oficial pela Argentina nem pelo Uruguai. Nem sequer nenhum jogo, ponto. Gardel. Carlos Gardel. Carlos Gardel. E é uma história muito engraçada que eu tinha noção, mas que agora aprofundei, porque os argentinos puxam pelo Gardel e os uruguais também. E os franceses também. Então qual é a situação? Ele nasceu em Toulouse, de facto, de nascimento é francês, e foi muito cedo para a Argentina. E faleceu na Colômbia. Faleceu na Colômbia. E nos destroços do avião, estava lá o passaporte do Gardel, nacionalidade uruguaia. Ei, como é que surge aqui o Uruguai? Porque ele era para ser destacado como militar e fugiu.
ao serviço militar. E ao fugir ao serviço militar, fê-lo pela via uruguaia, ou seja, foi ao Uruguai e inventou toda uma história dele, local de Incrível. nascimento e o ano, se não me engano. O dia manteve, o dia e o mês ele manteve, mas o ano e o local de nascimento mentiu para fugir ao serviço militar argentino. E então, quando nos destroços viram o passaporte uruguaio e cresceu a polémica. Daí cresceu não, nasceu, porque o Gardel fez sempre carreira na Argentina, é uma lenda da Argentina, mas depois com essa descoberta do passaporte uruguaio, os uruguaios também quiseram puxar a brasa à sua sardinha, e então é um gênio dos dois países, que os dois países dividem e que encaixa como uma luva aqui no nosso domingo esportivo. Morreu muito jovem ainda, com 44 anos, Foi. no tal acidente de aviação. Ele estava a promover um filme e tinha também uma música com o nome desse filme. E então estava nos últimos... Era a última viagem que ia fazer da promoção desse filme e o avião colidiu com outro e morreram todos os passageiros do avião. O seu companheiro de vida, Alfredo Lepera, também estava a bordo, portanto também faleceu nesse acidente. E o Carlos Gardel, de facto, é um nome mítico. Sim, não é? quando falamos em tango... E é impossível ires a Buenos Aires e não te deparares com... Há muitas referências. Muitas. Ainda... Há cafés, tudo. Cafés, se passas em quiosques, há revistas sobre ele. Portanto, é um nome que tu não... Só se fores cego, e mesmo assim, se tiveres a sorte de ir a um café com alguma história, daqueles cafés que são bonitos, e percebes que isto é antigo e que existem em Buenos Aires, Aires, está bem conservado, sim. Tu percebes, as conversas, ouve-se o nome dele, e é incrível como é que desapareceu há quase 100 anos. Quase 100 anos, ele morreu em 34, sexto, acho eu. Deixa eu ver aqui, desculpa. Faleceu em 35, junho de 35. Pronto, 11 anos depois do golo olímpico. Já viste? o grande Carlos Gardel. Carlos Gardel. Portanto, achei interessante desviar-nos do futebol. Não, e muito bem. E passar este domingo esportivo para um nome mais global, porque de facto a música e sobretudo a música dele era muito intensa e marcou uma era que ainda hoje é muito válida e muito ouvida e muito elogiada. Olha, apetece-me pegar no Carlos Gardel e no tango do Gardel. Era bom, não era? Para nos conduzir até ao nosso música maestro. Estou curioso. Mas já sabes, quem estiver a ver aqui no YouTube não vai ter esse privilégio. Portanto, tem que passar para o Spotify. Tem que dar para o Spotify, para o 00.pt e outras plataformas. para não sermos exaustivos. Exato. De Carlos Gardel seguimos diretamente para o Música Maestro. Quem está connosco no YouTube, até para a semana. Foi um gosto estar convosco. Grande abraço. E vamos então avançar para o Música Maestro.